Olá, estamos começando a nossa live de hoje. Agradeço os 589 mil inscritos no meu canal. Muito obrigado mesmo, né? E sempre falo, se você gosta do conteúdo do canal, das entrevistas, das lives, da perspectiva que nós temos, né? Analítica, crítica, propositiva, plural, democrática, em defesa da Constituição da República, indique a uma amiga, um amigo. É fácil, o blog do Vila, Marco Antônio Vila, diga para ativar as notificações, colocar like no que vocês gostaram e usar como vocês bem fazem a página dos comentários. Entrevistas, hoje postamos, ontem do governador João Dória e hoje do Dr. Gonzalo Vecina, foi o primeiro presidente da Anvisa, já foi secretário municipal da Saúde, professor da Saúde Pública da USP, etc., né? Realmente uma entrevista excelente, brilhante e dura, muito dura, muito dura. Não é exagero, nós estamos alcançando agora, nos próximos dias, 300 mil mortos, e infelizmente, se continuar nesse andar dramático dessa carruagem sanguínea, poderemos até atingir 500 mil mortos da pandemia, da Covid-19. Assistam a entrevista, uma excelente entrevista com o Dr. Gonzalo Vecina. Lembro para me seguir no Twitter, é Vila Marco Vila, no Instagram é @MarcoAntônioVilaOficial e, no caso dos cursos, www.cursosdovila.com.br, lá vocês encontram os 3 cursos que nós estamos oferecendo, ou seja, História Política das Constituições Brasileiras, História da Ditadura Militar no Brasil, que é fascista. Basta acessar www.cursosdovila.com.br. Claro, como de hábito, né? Passando todos os jornais, portais, blogs e tentando, no conjunto das notícias, identificar aquelas que são mais significativas e, mais do que isso, refletir e buscar uma explicação estrutural, sair do senso comum, do que eu digo sempre, da filosofia das massas. Claro que o grande assunto do dia é a pesquisa Datafolha, né? A pesquisa Datafolha apresentou dados que nós já tínhamos intuído que ia ocorrer, que a tendência era essa, né? Ou seja, a rejeição ao Bolsonaro disparou. 54% considera o governo ruim e péssimo e 22% ótimo e bom. Os bolsonaristas fiéis mesmo, aqueles fanáticos, são apenas 14%. Né? 42% identificam que o Bolsonaro seria, de acordo com a mesma pesquisa, o principal culpado pelos efeitos da pandemia, e menos na metade, 20%, consideram que são os governadores. E no caso do impeachment, informação que saiu mais recente da pesquisa, que eles vão divulgando em etapas, né, é a questão do impeachment, 50 a favor, 46 contra. Aí já é uma outra questão que envolve uma reflexão política, não só uma constatação de um fato, mas uma reflexão de como sair dessa crise. Então, isso tem de ser avaliado de outra forma. A questão é aquilo que nós sempre dissemos no campo da popularidade. Lembra que o que ocorreu no ano passado, no segundo semestre, era um fenômeno recortado no tempo e que tinha um valor determinante, uma questão determinante, que era o auxílio emergencial. Nós falamos isso lá no segundo semestre do ano passado, e usamos até como uma figura explicativa, pegando emprestado do nosso amigo Machado de Assis, do Memórias Póstumas e Brás Cubas, a personagem Marcela. Lembrando aquela passagem quando o Brás Cubas diz, lá na juventude, né, que Marcela amou-me por 15 meses e 13 contos de réis. Né? Era aquilo, o que eu estava querendo dizer, e chamei, brincando de efeito Marcela, que aquilo era recortado no tempo. Devia ser um auxílio que não foi proposto pelo Bolsonaro, ele propôs 200, quem multiplicou por 3 foi a Câmara dos Deputados, e aquilo teve um efeito importantíssimo na economia e na popularidade, mostrando quão desigual o Brasil. Vide o que ocorreu. Inflação de alimentos, né? Arroz, feijão, óleo de soja, etc. E no caso dos materiais de construção, lembra a questão do cimento e dos tijolos, né? O que mostra que a autoconstrução, que é uma característica das cidades brasileiras, né? Você tem uma demanda reprimida, e no caso dos alimentos, que as pessoas passam fome, mostrando quão desigual é o Brasil, e R$ 600 significa uma revolução. Agora,
nesse ano, desculpe, nesse primeiro semestre ainda, falta acertar detalhes, deve ser em abril, vai vir um outro auxílio emergencial de R$ 150 por 4 meses. Vai ter o mesmo efeito que aquele do segundo semestre do ano passado? Não. Isso é o óbvio ululante, né? De um lado, pela extensão temporal, e de outro, e principal, pelo valor, que é 1/4 daquele auxílio concedido o ano passado. Portanto, isso terá um resultado significativo na sua popularidade? Não. Não, principalmente em razão do valor e porque há outros condicionantes na popularidade, além da questão do auxílio emergencial, e chegaremos lá. Isso é importante no sentido de compreender a crise mais grave da história política do Brasil republicano, que é essa que nós estamos vivendo. E somos, como diria o crítico José Veríssimo, como se refere a Euclides da Cunha e no livro Os Sertões, o primeiro comentário crítico foi feito pelo José Veríssimo, célebre crítico, secretário-geral da Academia Brasileira de Letras, etc., né, que disse que Euclides da Cunha foi testemunha presencial. Então, vamos pegar o testemunha presencial dele e vamos falar de nós. Nós somos testemunhas presenciais da mais grave crise da história do Brasil republicano. Ao menos isso pode ser uma marca. Então, daqui a alguns anos, você pode falar para os seus filhos, para os seus netos, lembrando, vamos voltar à literatura, meninos, eu vi. Vocês podem dizer, ao menos isso. Agora, a questão que se coloca é que, e a pesquisa Datafolha faz o corte etário, faz o corte de formação, da escolaridade, corte religioso, e é mais ou menos aquilo que nós sempre dissemos. Tem o corte regional também, né? Os locais onde o Bolsonaro é mais fraco é na questão do Nordeste, as idas dele ao Nordeste não teve significado algum, algo que nós já dissemos aqui com muita antecedência, né? Inaugurar Bica com o capitão Tarcísio, que é um falastrão, né? E inaugurar estrada de 6 quilômetros asfaltadas, aquelas obras patéticas, né? Que nós vimos nas idas dele, acompanhado do Tarcísio, que é mais um falastrão do Ministério Bolsonaro, não ia redundar em nada. E não redundou em nada, né? E não redundou em nada. Por isso que é importante você ter o fato e conseguir traçar uma perspectiva. Mas para traçar uma perspectiva, você precisa entender o fato e sua relação econômica, social, política, aonde ele está ocorrendo, e depois extrapolar para observar o conjunto do Brasil. Essa é a dificuldade analítica que nós temos no Brasil, que muitas vezes se vê o fato e acha que ele é autoexplicativo. E aí vem aquelas explicações pueris. Algumas vezes por dificuldade explicativa, né? Mesmo. Outras aí por oportunismo, em troca de dinheiro ser garganta do aluguel do governo genocida. E muitos são na rádio, na TV, né? E vocês sabem de quem eu estou falando, nem precisa apontar os nomes, que eles são tão evidentes, tão claros como a luz do sol do meio-dia. Bem, aí eu justamente, examinando então a pesquisa, detectou aquilo que eu falei. Ele não tem a popularidade que alguns imputam. E tem um fato importante aí. Os 14% de bolsonaristas fanáticos, né? Menos do que aqueles 20% que eu já tinha apontado em conversas anteriores. Então, fica uma situação, e isso é importante, isso é muito importante, né? Ver uma situação, isso é importante que vocês atentem, ao que eu já tinha dito, né? E que tanto que Lula como Bolsonaro partem de cerca de 1/5 cada um, né? 20% aqui, 20% acolá. Não mais do que isso. 20% aqui, e portanto, se você tem 14 a 20 aqui, 14 a 20 aqui, tem 40, sobra 60 aqui, né? Isso, esses 15 a 20, precisa ver se vai ter lá no processo eleitoral. Ou seja, abre uma questão importantíssima. E qual questão? Isso é importante. Não significa que os dois estarão no eventual segundo turno. Não significa que os dois, um deles estará no segundo turno no processo eleitoral. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que o jogo está aberto. E a pesquisa reafirma isso, uma pesquisa mais detalhada, como essa daqui. Aquela ideia, portanto, de que o segundo turno já estava estabelecido a partir da decisão do ministro Fachin na segunda-feira da semana passada era absolutamente equivocada. E os fatos, ainda posteriores, vão reforçar ainda mais
essa análise. Tem de ver também que há 3 meses atrás, 3 meses e meio aproximadamente, nós tivemos o final do processo eleitoral, né? E nas principais colégios eleitorais do país e nas principais cidades, houve uma derrota acachapante do Bolsonaro, uma derrota acachapante, né? E do PT também. O PT não ganhou em nenhuma das capitais do Brasil, em nenhuma das capitais do Brasil. Registre-se nas 26, por que não 27? Porque Brasília, como é sabido, né, nós somos, o Distrito Federal é uma unidade que funciona, como, entre aspas, como se fosse um Estado, e tem eleições há 4 anos, não tem as eleições municipais. Bem, mas só para que vocês entendam, e isso é bastante importante, que essa análise de criar essa polarização é uma construção de uma narrativa que não se sustenta nos fatos. Portanto, ela tem pés de barro, não tem a mínima solidez, ao que eu tenho insistido, e a pesquisa reforça. A questão, portanto, da popularidade, acho que está resolvida. Questão eleitoral, mais ainda, o que ocorreu no mês de novembro do ano passado ficou absolutamente claro, né? Que o Bolsonaro não tem o apoio eleitoral que alguns diziam que ele tinha. Então, foi reafirmado isso. E isso é fundamental. A pesquisa eleitoral é a maior, o resultado eleitoral, melhor dizendo, é a melhor pesquisa que tem, porque são as urnas, né? A questão das pesquisas de popularidade, e essa em particular da Datafolha, reforça também o que nós sempre dissemos. E tem outras questões, outras variáveis que me parecem centrais, e isso é muito, muito, muito importante, que a gente tem de avaliar, como, por exemplo, a questão, e aí não é pouco, nós estamos falando da pandemia mais grave da história do Brasil republicano. Nós estamos falando da pandemia mais grave da história do Brasil republicano. Ou seja, a situação a cada dia é mais grave. Veja a entrevista com o doutor Gonzalo Vecina, que isso fica absolutamente claro. A situação é caótica, está colapsando o sistema de saúde de estados, não são só de cidades ou de algumas regiões dentro de um estado. Há um colapso quase que generalizado. As UTIs estão com 100% de ocupação. Vide a notícia que nós comentamos ontem, o dia anterior, do secretário municipal de saúde, Edson Aparecido, aqui da cidade de São Paulo, dizendo que estava sendo demandado o SUS da cidade de São Paulo pelos hospitais particulares que já estavam com as UTIs lotadas. Então, hoje nós temos UTIs em hospitais particulares que têm filas para acessar as UTIs. Então, nós vamos chegar a uma situação, e infelizmente, isso tinha sido tudo previsto, isso não é obra do acaso, né? Que vai ter uma pressão, que vai chegar a uma situação que vai ter mortos na rua, né? É algo que os especialistas já tinham dito há muito, que essa situação poderia ocorrer, e que não era produto do acaso, de uma pandemia, não, era produto de uma política pública de saúde pública desenvolvida de forma criminosa pelo presidente da República, tendo como auxiliar, nesse caso em particular, o ministro da Saúde, que saiu. Tem um novo que tomará posse amanhã, e eu já cantei essa bola ontem, e reafirmo aqui, que eu quero ver se a posse realmente vai ser amanhã mesmo, se vai reproduzir o que ocorreu há 10 dias atrás, naquela posse do ministro da Cidadania. Recorde-se, né? Aquele cidadão lá, um deputado Roma, que eu desconhecia, nem sabia que ele existia, e que teve aglomeração, ninguém usou máscara, não houve gel, a utilização de gel, nada, tudo aquilo que é recomendado pelas autoridades sanitárias, nada, foi o que teve até sanfona, cantaram, foi uma festa, isso com o Brasil, com esse número de mortes. Hoje, inclusive, devemos passar, infelizmente, estamos nos aproximando, a 285 mil mortos, ou seja, no mês de março, vamos suplantar a marca macabra de 300 mil mortos. E todo o noticiário que eu acabei vendo aqui do dia, a situação é que nada, infelizmente, nada vai mudar. Insisto, a entrevista com o doutor Vecina, né, que está no meu canal. Nada indica que esse ministro da Saúde vai fazer aquilo que é recomendado pelos principais especialistas do Brasil e do mundo, ou seja, desenvolver a vacinação em massa. Sim, como? Com quais vacinas? Hoje, de 10 vacinas no Brasil, 8 são do Butantan, tá?
Faltam vacinas. Nós não temos vacinas suficientes para vacinar o Brasil. Por quê? Porque não foi comprado. O ano passado poderia ter sido realizada a compra no segundo semestre. Nós poderíamos estar vacinando desde novembro, no caso da vacina do Butantan. Da Pfizer, as compras poderiam ter ocorrido. Foi oferecido 70 milhões de doses no segundo semestre do ano passado. Nós poderíamos estar em ritmo acelerado. E por quê? Porque nós temos expertise nessa área. O Brasil foi, historicamente, em relação a outras vacinações, não da Covid-19, o país que mais vacina no mundo. Nós temos experiências, temos know-how, temos estrutura para isso. Isso, para nós, aqui não é novidade. A questão toda é o nó górdio. Qual é o nó górdio? É o Ministério da Saúde e o presidente da República. É ali é que mora o problema, ali que mora o problema. Então, a questão que se coloca, e aí é o ponto central, é que as UTIs elas estão lotadas, né? Não há vacina suficiente, não há um plano, o PNI, também o Programa Nacional de Imunização também não consegue se desenvolver. Nós vamos tem já denúncias inúmeras de mortos na fila de espera de UTI, e são dezenas e dezenas e dezenas, né? Portanto, um cenário no campo da pandemia caótico, e nós podemos atingir, porque as medidas adotadas a partir da última segunda-feira em muitos estados, como São Paulo, mas não só, elas são de 2 semanas e começam a ter efeito lá na frente, na metade do mês de abril. Portanto, a tendência, infelizmente, porque a população também não cumpre as determinações das autoridades sanitárias, e aí estimuladas pelo Bolsonaro, que faz esse trabalho, e também por prefeitos irresponsáveis, e também por meios de comunicação que produzem, fabricam e divulgam fake news, e são sistemáticos nisso, e terão os prefeitos, os governadores, mas mais prefeitos, meios de comunicação, presidente da República, governo federal, terão, insisto, de serem julgados por crime de lesa humanidade. Isso não vai passar, nós vamos sair dessa, mas os produtores desse massacre não poderão passar impunes. E isso é muito importante. Então, a situação que nós estamos vendo no campo da saúde, e hoje os resultados que já vão ser apresentados dos mortos, é trágico. Lembrar que ontem foi 2.798. A situação a cada dia é pior. Nós atingiremos aquilo que já tinha sido dito em fevereiro, 3 mil mortes por dia em março. Lembra como foi falado? Será o pior março da história do Brasil em número de mortes, né, na pandemia, e isso está ocorrendo. Agora, como é um governo de irresponsáveis, eles buscam colocar sempre a culpa nos outros. E eu vou citar a Folha de São Paulo, diz o seguinte, a Folha: Mandetta rebate Paulo Guedes sobre compra de vacinas, abre aspas, desonesto, mentiroso, disse Mandetta, ex-ministro da Saúde. O ministro da Economia afirma que compra de vacinas está atrasada desde abril, mas na época elas não existiam. Aí vem o doutor Mandetta. Reagiu às declarações de Guedes, segundo que a compra de vacinas está atrasada desde abril, quando Mandetta ainda comandava a área. Naquele mês não existiam sequer testes de imunizante contra a Covid-19 em seres humanos, diz o ministro Mandetta. Portanto, conclui corretamente, ele é desonesto, ele é mentiroso. É algo que nós sempre dissemos sobre Paulo Guedes. Continua o ex-ministro Mandetta, já entrevistado no nosso canal, temos 2 entrevistas. Vamos em frente. É inacreditável que o homem responsável pela economia do país esteja criando uma narrativa mentirosa para disfarçar a própria incompetência dele e do governo do qual faz parte. Não é fácil, né? Guedes disse, a entrega da vacina não está atrasada só agora, não. No primeiro dia, Mandetta saiu com 5 bilhões no bolso, aí diz o Guedes. Só que é tudo mentira. Mandetta afirma que os 5 bilhões a que Guedes se refere foi a compra de 15 mil leitos de CTI e equipamentos de proteção individual, como máscaras, etc., que não foram desperdiçados. Portanto, o que o Guedes está falando? Ele está mentindo, é um homem desonesto, é um homem mentiroso. Eu acrescentaria, além disso, ex-ministro Mandetta, ele é um falastrão,
como eu sempre disse nesse espaço. Então, vamos retomar para não perder o fio de meada das nossas explicações, né? Ou da nossa explicação, mas das subdivisões. Primeiro, a pesquisa da Datafolha, reforço o que nós sempre dissemos. Ele não tem a popularidade que alguns diziam que ele tinha, o número de ruim e péssimo é mais que o dobro do que ótimo e bom, ruim e péssimo 54%, ótimo e bom 22%, os tais bolsonaristas de raiz, se assim preferirem, são apenas 14%, um número que se aproxima também dos lulistas, o que daria cerca de 14 mais 14, 28, mais uma coisinha ali a colar, 30%. Nós temos de 60% a 70% do eleitorado que está aí para escolher o melhor candidato a presidente da República, o que nós sempre dissemos também, reforçando, né? Por outro lado, a derrota eleitoral de novembro não pode ser esquecida, nós estamos falando de um fato de pouco mais de 3 meses atrás, portanto, isso é de forma clara, inequívoca, né? A pandemia, com esses dados que nós apresentamos hoje e que está se agravando, e insistam, assistam, as duas entrevistas do governador João Dória, postada ontem, e hoje a entrevista do Dr. Vecina, né, para entender a situação complexa e dramática que nós estamos vivendo, e no campo da economia, tá, claro, nós estamos próximos à situação de estagflação, né? A inflação subindo, a taxa de juros vai subir, a tal recuperação em V era uma falácia, eu tantas vezes apontei no ano passado, que quando falavam que nesse ano teríamos uma recuperação em V, isso não se sustentava, portanto, para vocês que me acompanham, não é novidade. A todos, o desenho do cenário econômico é extremamente preocupante, primeiro semestre perdido, o segundo trimestre perdido, o que vai se pensar em alguma recuperação é no segundo semestre. E nesse andar da carruagem, já estão falando que o problema é não perder 2022, sem exagero, e nós acertamos tudo que foi colocado, e assisto os economistas, e foram tantos, e de perspectivas as mais plurais possíveis, que tem no meu canal para a gente analisar a questão econômica, né? E nesse cenário, um cenário caótico, nós temos uma crise política, um presidente sem partido, é um presidente que não tem base segura no Congresso Nacional, insisto, um presidente sem partido, sem base segura no Congresso Nacional, e temos um cenário, portanto, desenhado de crise social, claro, porque o que está acontecendo, como não houve um programa do Ministério da Economia para todo o Brasil, que poderia fazer isso coordenado com governos estaduais, de proteção a micros, pequenos e médios empresários, de desenhar um plano. Nós não temos um plano que conseguisse construir um colchão de proteção aos empreendedores e de garantia do emprego, né? Não foi feito nada disso. Nós temos um gravíssimo problema social. Milhões de 15 a 20 passam fome, literalmente fome. Temos depois de 38, 40 milhões, ninguém tem um número exato, porque as estatísticas nesse ponto elas são falhas no Brasil, né? Que são aqueles que vivem de fazer bicos, né? Que não têm uma inserção no mercado de trabalho formal, né? E que numa situação como a que estamos vivendo, são duramente atingidos. E o mercado formal na situação que vive, né? Que você tem um desenho do cenário econômico que é um desenho extremamente preocupante. Então, esse quadro faz com que se some a pesquisa Datafolha, né? O resultado eleitoral de novembro do ano passado, a pandemia que não para de se agravar, a situação a cada dia ela é mais grave, um dia mais grave que outro, um dia mais grave que outro, a situação vai ficando intolerável e vai chegar o momento que as pessoas vão acordar, porque o andar de cima vai ser atingido, essa é uma outra questão. Alguns do andar de cima estão achando que estavam protegidos pelos seus hospitais, seus planos de saúde.
questão que se coloca, e não digo isso com alegria, é que as UTIs desses hospitais do andar de cima estão lotadas. E aí nós vamos ver que o vírus é para todos. O vírus não tem um viés social escolhendo uma classe social, uma raça, um time de futebol, nada disso. A questão está, portanto, mais que colocada. A questão econômica, né? Não precisa desenhar muito, eu vou insistir, na próxima semana nós vamos ter várias entrevistas no campo econômico para se desenhar esse cenário, e uma crise social, portanto, aí presente. Então, muita turbulência ao mesmo tempo. Não há país que se sustenta com esse número de turbulências, né? O cenário está desenhado para um confronto político grave. Por quê? Porque não é possível o país sair dessa crise tendo o Bolsonaro e sua clique, a sua caterva no governo. Não dá. Veja que esse ministro da Saúde vai ser um desastre. Registre. Porque se ele desenvolver a política correta, ele vai confrontar com o Bolsonaro em relação a quê? A vacina, o distanciamento social, né? A questão da higiene, do uso do álcool gel, etc. Tudo que não tem tratamento precoce. Tudo isso que esses 14% fanáticos bolsonaristas acreditam piamente nisso, como são grande parte deles, são terraplanistas também. Então, vai ter um confronto. A doutora Ludmila Rajar viu quem são os bolsonaristas. Ela que com a maior das boas intenções, quis assumir o ministério, mesmo sabendo que entraria numa situação ali terrível, uma terrível dividida, porque ninguém é ingênuo, não sabe quem é Bolsonaro e sua caterva, né? Como eles conspiram diuturnamente contra a democracia, o Estado Democrático de Direito e a Constituição. Tem de ser lembrado ainda hoje, eu não queria deixar passar duas coisas, uma que diz o Globo, militares querem que Pazuello vá para a reserva do Exército quando deixar ministério. Por quê? Porque o Bolsonaro quer que ele fique na ativa e quer designá-lo para um cargo pro forma no Palácio do Planalto. E isso é terrível, que ele é um general da ativa. Ele não é um general da reserva, como outros que estão lá. Por sinal, alguns que sumiram, até fazem meu general Heleno, graças a Deus que sumiu nos últimos tempos, porque ele não colabora em nada, né? E isso daqui vai dar problema, registre. Vai dar um problema com o alto comando do Exército. E tem um ponto importante, nisso eu fiquei muito feliz, citando a Mônica Bergamo, Folha de São Paulo, saiu há pouco tempo, titulares da medicina da USP, professores titulares, entenda-se, apontam o cenário, abre aspas, entre aspas, assustador, e listam 10 medidas urgentes para combater a Covid-19. Colegiado, são 72 professores, aponta a adoção do lockdown, aceleração significativa de programa de vacinação e medida contra as notícias falsas. Fiquei muito feliz com esse posicionamento dos professores da Faculdade de Medicina da USP. É por ali, é isso que a gente espera, né? Dessas pessoas sérias, comprometidas, pesquisadores, né? Gente que está envolvida com o desenvolvimento na ciência, e nós temos brilhantes médicos no Brasil, para não deixar nas mãos de oportunistas sem nenhuma pesquisa. Veja o que aconteceu no Ministério da Ciência e Tecnologia, que foi um sujeito de chapéu, um deputado que usa um chapéu, uma figura grotesca, patética, né, acompanhado de um cidadão que levou uma aguinha num tubo e que teria, lá num vidro, que teria supostamente uma cura, um remédio fantástico. Meu Deus do céu, aonde nós estamos quando nós temos brilhantes centros de pesquisa, grandes faculdades de medicina na área de saúde pública, né? Puxa vida, quando nós temos o Butantan, a Fiocruz, Emílio Ribas, Adolfo Lutz, quer dizer, é um negócio assim absurdo. Da onde Então, como é que é possível ter uma gestão científica séria, competente, em plena pandemia, a maior tragédia sanitária da história do Brasil, tendo o Bolsonaro na presidência? E ficou claro, até o momento, que o ministro, esse atual, esse Queiroga com E, ele vai dar continuidade à gestão Pazuello. Se vai dar continuidade, ele vai dar continuidade a quê? Ao massacre, ao morticínio, e atingindo essa marca macabra de 285 mil mortos. Eu gostaria de acreditar que ele seria diferente, né? Gostaria mesmo, mas infelizmente, sabendo como é que funciona, com quem o indicou, Flávio Bolsonaro, portanto, da Orcrim Bolsonaro,
eu temo que, infelizmente, esse ministro vai ser um desastre. Pode ser uma espécie de taxa, se ele, na hora, sacar que está numa roubada, para falar numa linguagem popular, e resolve cair fora do governo. Por quê? Porque se ele for fazer as medidas, que todos recomendam que são as medidas corretas, ele não se sustenta nesse governo. Por quê? Porque é um governo negacionista, né, genocida, e que deixou bem claro o seu descompromisso com a saúde pública, além de, desde o primeiro dia, lá em 2019, ter deixado seu descompromisso com os valores constitucionais, sendo claro o seu compromisso com a defesa da ditadura, da violação dos direitos humanos, da tortura, do integrismo, do entreguismo, o integrismo religioso pode até usar, mas o entreguismo político, como fez em relação à gestão Trump nos Estados Unidos. E por aí vai. Vamos acompanhar amanhã. Amanhã é um dia importante. Se a posse for amanhã, vamos ver como vai ser a posse, se vai reproduzir a posse do ministro da Cidadania. E à noite tem a live dele, onde ele se sente livre. Ali é o bolsonarismo de raiz. Eles não estão amarrados por nada. Aí vamos ver. Para mim, quinta é um dia muito importante. E nada indica, infelizmente, que a gente vai conseguir sair a curto prazo dessa situação. E a pergunta que fica é o seguinte: quantos ainda precisarão morrer para que a sociedade acorde e passe a lutar, a defender uma medida constitucional, o impeachment de Jair Bolsonaro? Se você gostou dessa, de tantas outras lives no meu canal, está entre os 589 mil inscritos, indique a uma amiga, um amigo. Blog do Vila, Marco Antônio Vila, diga para ativar as notificações, colocar like no que vocês gostaram e usar, como vocês bem fazem, a página dos comentários. As duas últimas entrevistas postadas, ontem a do governador João Dória e hoje a do Dr. Gonzalo Vecina, primeiro presidente da Anvisa. E nós temos um conjunto de 100 entrevistas no canal que possibilita, grande parte delas atemporais, que permite uma reflexão bastante apurada e que eleva o nível do que nós vemos aí no nosso cotidiano no Brasil, análises tão primárias ou debates na base de achincalhar um ao outro. Lembro também que no Twitter vocês podem me seguir pelo Vila Marco Vila, no caso do Instagram pelo @Marco Antônio Vila Oficial, e no caso dos cursos, a plataforma www.cursodovila.com.br, lá tem os 3 cursos, ou seja, História Política das Constituições, História da Ditadura Militar no Brasil, que é fascismo. Basta acessar www.cursodovila.com.br. Nós vamos nos encontrar amanhã e notem que essa análise, portanto, foi uma tentativa de buscar uma visão de totalidade e de articular a questão da pesquisa eleitoral, da pesquisa de popularidade, a questão eleitoral, a pandemia, a economia e a crise política e a crise social. Ou seja, você busca dar uma visão de totalidade, e a visão de totalidade aponta que com esse governo não dá, nós não sairemos da crise. E empurrá-lo até o ano que vem é impossível, a menos que nós queiramos uma guerra civil no Brasil. Eu não quero, o Bolsonaro quer, e tenho certeza que você não quer também. Nesse caso, tem de ser resolvido esse dilema, e a Constituição aponta o caminho, o impeachment. Nos encontramos amanhã. Até!